do Senhor. Aleluia, aleluia, glória, louvado seja o Senhor, amém. Se assente no seu lugar, glória. Quantos estão felizes nessa noite? Pode dizer amém. Glória a Deus, amém. As crianças podem descer devagar e sempre. Glória a Deus, querido, eu estou muito feliz hoje. Quem está feliz aí? Amém. Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz hoje, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Estou muito emocionado hoje, que a palavra falou comigo primeiro, amém? Eu quero, de fato, compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui no café, foi bênção, amém? Compartilhamos coisas do céu, abastecemos o nosso coração de palavra, abastecemos nosso organismo de café, e agora o Senhor tem algo para nós, amém? E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês tem por título: Atitude libera destino. Vamos declarar: atitude libera destino. Amém, querido? Nós fomos chamados por Deus, todos nós fomos chamados pelo Senhor, e entenda que uma palavra pode liberar o destino de uma família. Uma palavra pode liberar o destino de pessoas. Uma palavra pode liberar o destino de uma nação. Uma palavra pode liberar o destino de uma geração, e essa geração vai contar a outra geração aquilo que o Senhor está fazendo. E essa geração vai contar a outra geração os feitos do Senhor, os feitos que o Senhor tem feito nesses dias. E de fato, quando eu buscava algo no Senhor para compartilhar com vocês, essa palavra já tem um tempo que ela está sendo, né? A gente sempre diz assim, mas eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para trazer. De fato a gente tem um certo medo, né? Um certo frio na barriga, para saber se aquilo de fato é de Deus para este momento, para essa estação ou não. Mas a Bíblia, querida, ela conta a história dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 12, e de pessoas que foram usados pelo Senhor e que mudaram a sua história e mudaram a história de outras pessoas. Mas tudo começou a partir de um posicionamento de fé. Declara comigo: posicionamento de fé. Então eu quero hoje compartilhar com vocês acerca disso. Posicionamentos que liberam destinos. Atitudes que tomamos que liberam destinos. Romper através de uma disposição nossa, de uma atitude nossa, de uma prostração nossa, de um levante de mão nosso, de uma palavra declarada, de uma palavra profetizada diante do Senhor. Atitudes, posicionamentos que nós tomamos diante do Senhor que liberam um destino. Uma das maiores mentiras... Pedro, pode colocar um pouquinho mais de volume para mim, por favor? Estou gritando e minha voz já está sumindo. Uma das maiores mentiras que contaram para a gente é sobre uma fé passiva que gera resultado. Uma das maiores mentiras que declararam para nós é acerca de uma fé passiva que gera resultado. Não existe resultado a partir de uma fé passiva. Não existe resultado a partir de uma fé morta, de uma fé fria. Não existe resultado. Então, fé passiva é uma fé medrosa, é uma fé preguiçosa, é uma fé que entende, ou que entendeu, que a ideia de aguardar em Deus significa não fazer nada, até que Deus faça. Então, o que nos contaram, o que muitas das vezes foi falado para nós é acerca dessa fé, e muitas das vezes nós caminhamos, nós andamos com essa fé no nosso coração, uma fé preguiçosa,
uma fé de ora por mim, toca a mão em mim, faz algo, faz campanha por mim, quando na verdade nós entendemos que esses grandes homens de Hebreus 12, eles precisaram dar passos, posicionamentos, ter atitudes diante do Senhor, para que algo acontecesse. Então não é sobre uma fé mentirosa, não é sobre uma fé preguiçosa, mas é sobre alguém que entende que a parte do Senhor já foi feita, e eu preciso fazer a minha parte. Você está comigo aqui, querido? Nós precisamos fazer a nossa parte. Não dá mais para ficar esperando Deus fazer. Deus já fez, Deus está fazendo, algo está acontecendo, está chovendo em algum lugar, mas nós precisamos dar passos, ter atitude, posicionamento de alguém que crê naquilo que está sendo liberado. Então, fé passiva é essa fé medrosa, essa fé preguiçosa, é uma fé que entendeu que a ideia de aguardar em Deus significa não fazer nada, até que o Senhor faça. Quando que a ideia bíblica é esperar em Deus, né, de esperar em Deus significa fazer a minha parte, porque a parte dele, ele já fez, é nós fazermos aquilo que o Senhor confiou a nós, aquilo que o Senhor pediu para nós, ter a convicção que a parte dele ele já fez, mas que nós precisamos fazer algo. Você está comigo aqui? Sabe, querido, jovens de 40 anos, morando com os pais, não sabem o seu chamado. Crentes caminhando com Jesus, 20 anos, e não sabe o seu chamado. Não sei se você está comigo aqui, mas não combina. Como é que você vive com Jesus há 20 anos e você não sabe qual é o seu chamado? Você não sabe qual é o histórico que Jesus tem para você? Não se envolve, não participa. O que você está fazendo? Querido, eu já vai fazer agora, esse ano, 24 anos que eu aceitei Jesus. Alguém aqui pode dizer assim, eu faz 12 anos, eu faz 2 anos, eu faz 1 ano. Alguém? Alguém lembra? 2 anos, Jussara? 16? Uau! Uau! Alguém mais? Regiane, 24, vai fazer também? Não, a Regiane já é. Aqui é 24, né? Eu, aqui também é 24. Pastor Nancy, quanto? 34. 20? 23? Alguém mais? Quem dá mais? 16? 17, 26. Agora eu pergunto para esses que levantou a mão. Você sabe qual é o seu chamado? Uau! Eu sei, eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Eu estou fazendo em 24 anos aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pode ser que nesses 24 anos, nessa caminhada, eu me, fiz de louco, fui para lá quando era para vir para cá, dei uma de Jonas, fui para um lugar porque eu senti misericórdia, não, mas eu estou hoje no lugar. Hoje você está no lugar que o Senhor te chamou para estar. Hoje você está fazendo aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Não, eu estou esperando em Deus. Querido, já passou, não dá tempo de esperar mais. Estou há 20 anos com o Senhor, não tem tempo mais para esperar em Deus. Se você ainda não sabe, algo está errado. Se você não sabe o que você precisa fazer, algo está errado. Desculpa, querido. Desculpa. Mas você está perdendo seu tempo, desperdiçando seu tempo. Não faz sentido. A Bíblia conta de uma parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. Abra para mim, por favor. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Vamos acompanhar aí? Mateus 25, 14 ao 30. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor
daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o teu pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem estas, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Entenda, essa parábola diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. O Senhor entrega dons e talentos segundo a nossa capacidade. Entenda, querido, foram distribuídos, foram confiados, mas no tempo certo foram medidos e prestado conta daquilo que fizeram e daquilo que receberam. Então o Senhor veio, entregou na mão de cada um deles, passou-se um tempo, e nesse passar de tempo ele volta para cobrar, para tomar conta daquilo que foi dado a eles. Da mesma forma, nada diferente sobre nós é o que vai acontecer. O Senhor deu para nós, o Senhor distribuiu para nós dons e talentos, para uns muitos, para outros poucos, para uns de acordo com a capacidade, da capacidade que consegue gerenciar tudo aquilo. Mas o Senhor nos deu. A prestação de conta veio para quem ganhou 5, para quem ganhou 2 e para quem ganhou 1. A prestação de conta vai ser feita do mesmo jeito. Agora, o que nós vamos entregar? Como nós vamos entregar ao Senhor? Porque para todos foi nos dado. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que Deus deu e o que você faz com aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que recebem menos. Tem pessoas que recebem, não tem o que recebeu 1, não tem o que recebeu 2. Tem pessoas que recebem menos e entregam diante do Senhor mais do que aquilo que receberam. Como também tem o que recebe muito e entregue diante do Senhor nada comparado àquilo que talvez o Senhor entregou na mão dele. Fato é que o Senhor entrega nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com esses dons e talentos? E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos? É sobre isso, querido, que nós precisamos sair daqui hoje entendendo. Hoje nós vamos ser neste lugar chacoalhados, despertados, ativados, para sair daqui sonhando o sonho de Deus. Para sair daqui entendendo que Deus tem para nós, querido, nada menos do que o sonho de Deus. A gente desqualifica o poder de um culto, o poder de um encontro com o Senhor. Quanta coisa Deus pode fazer em 2 horas que nós passamos aqui. Quanta coisa Deus libera sobre as nossas vidas e quantos destinos podem ser aqui abertos. Porque nós estamos expostos à palavra, nós estamos expostos a um céu profético. E muitas das vezes nós desqualificamos, nós entramos e saímos e não nos damos conta de que algo novo pode acontecer na nossa vida. Muitas das vezes bem da verdade é que nós entramos aqui e aquilo que é liberado nós achamos que é para os outros. Nós não tomamos posse daquilo para nós. Se fulano estivesse aqui, não é sobre fulano, é para mim, é para você. Porque há uma porta que vai ser aberta neste lugar, há um destino que vai ser ampliado neste lugar, e não é de quem não veio, é o meu, é o seu. Isso precisa fazer sentido para nós, e não desqualificar o poder de uma atmosfera de encontro com o Senhor. Sabe, nos dispormos, nos lançarmos, nos entregarmos e dizer: Senhor, o que o Senhor quer?
aonde o Senhor deseja que eu esteja, qual passo eu preciso dar. Isso precisa fazer sentido para nós. Isso é vida cristã, querido. Se alguém disse algo diferente disso, está errado, porque vida cristã é a minha vontade morrer, acerca de que a vontade dele se cumpra, mas para isso eu preciso me dispor, tomar atitude diante do Senhor. Você está comigo aqui? Nós precisamos hoje ser despertados para essa verdade. Não queira nada menor do que a verdade, do que a vontade do céu para você. Não queira, querido, nada abaixo do que as promessas de Deus para a sua vida. Não queira nada menos do que isso. Lembre o Senhor. Lembre o Senhor. Você não vai, querido, se encantar com os presentes de Deus. Entenda, os presentes de Deus, eles são presentes, mas não pode tomar o lugar dele. Aquilo que o Senhor tem nos dado é bom, é maravilhoso. Quantos têm um testemunho de providência? Quantos têm um testemunho de prosperidade? Quantos têm um testemunho de cura, de milagre? Quantos têm um testemunho na sua vida? Mas entenda, não é sobre isso, é sobre o Senhor. Ele é o mais importante. Muitas das pessoas ficam ludibriadas com aquilo que recebeu diante do Senhor, e o Senhor convida para viver uma vida expressando na terra o reino. E o Senhor vai embora e, não, Senhor, não quero, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, os presentes do Senhor são presentes, mas não dê mais importância a isso do que a presença dEle. Nós não podemos descansar ou ficar confortáveis demais dentro daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que o Senhor já fez. Glória a Deus, glória a Jesus, aquilo que Ele já fez é bom, é poderoso. Ele já me tirou, né, como diz a palavra, me tirou do lamaçal do pecado, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu era um pobre moribundo, hoje eu sou um príncipe, glória a Deus, glória a Jesus. Mas tem algo além disso. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Faz sentido, querido? Vocês estão muito quietinhos. Só eu que estou empolgado. Eu já estou sem voz, já fico berrando igual um. Você está comigo aqui? Não descanse, não se acostume, não fique confortável com aquilo que Deus já fez. Deus tem mais. E não descansar em palácios, não ficar confortável demais, não se distrair. Entenda, a distração mata mais do que muitos gigantes. A distração mata mais do que muitos gigantes. Vocês não estão projetando aí. Achou que eu não estou, né? A distração mata mais do que muitos gigantes. Lembra de Sansão? Lembra? Sansão, ele foi vencido por uma distração. Davi, ele pecou no palácio. Davi, aqui não é o ambiente que você está, mas é a posição que você decide assumir no Senhor. Sansão foi vencido por distração. Davi pecou no seu palácio, não porque ele tinha perdido uma batalha fora, mas Davi perdeu uma batalha dentro do palácio e dentro de si. Ele foi vencido aqui dentro. E a Bíblia diz para nós, lá em 2 Samuel capítulo 11, você pode ler depois, né? Obrigado, Duda. Mas 2 Samuel capítulo 11 fala de como Davi foi vencido dentro do palácio. A Bíblia diz que era primavera, e na primavera era costume dos reis estarem em casa? Não, os reis estavam em batalha, os reis estavam em guerra, os reis estavam lutando. Só que Davi decidiu ficar em casa. Fala para quem está ao seu lado assim: não fique em casa, vá para a igreja. Davi decidiu ficar em casa na primavera, quando todos os outros reis tinham saído para lutar. Davi fica em casa. Aí Davi está lá sem fazer nada, assistindo um Netflix, cansou, terminou, zerou uma série. Davi vai dar um passeio no palácio, vai dar um passeio no terraço. Querido, cuidado com a distração. Davi olha uma donzela tomando banho. Davi se assanha todinho, né? Meu Deus, que mulher é aquela?
Não era para Davi estar em casa. Leia na sua casa depois, 2 Samuel capítulo 11. Despertou o sentimento de Davi. E Davi entrou para dentro e perguntou: quem é aquela mulher? É Betseba, mulher do Urias, o seu comandante. Olha como é que olha o que a distração faz com a vida do crente. Ele não só olhou, como mandou buscar ela. Ele é o reizão, ele é o poderosão, mandou buscar ela. E fez o que ele queria fazer com ela. E na história, na palavra, a palavra nos conta que foi muito pior do que aquilo ali. Não foi só aquilo ali, ele planejou, ele arquitetou matar e matou. Faz sentido o que uma distração pode fazer com a gente? Um momento de bobeira que a gente dá. Então, Davi foi vencido. Davi preferiu permanecer no palácio. As distrações roubaram de muitos crentes algo poderoso que Deus depositou dentro deles. Algo poderoso que Deus confiou a eles. Quantos líderes, querido, estabeleceram ministérios prósperos, poderosos, mas se perderam no meio dos seus recursos. Quantas histórias, né? Vamos trazer para a realidade. Quantos líderes poderosos da nação foram vencidos porque se distraíram. Muitos líderes com ministério que tocaram multidões, tocaram milhares, curaram muitos, mas se perderam por conta de um acesso que deram. 10 minutos que envergonharam toda uma história. Você está comigo aqui, querido? Homens grandes na nação que mancharam a história familiar por conta de adultério, por conta de conversa fiada. Percebe que a gente abre brechas, e essas brechas não são da noite para o dia. Você percebe que ninguém assim, estava andando, cai num buraco, pronto, aconteceu. Não, sempre são acessos que damos, mensagens que trocamos, liberdade que damos. Deixamos entrar na nossa vida quem Deus já falou que não é para estar. Muitos que Deus até tirou. Faz sentido? Ou é só na minha vida que faz sentido? Gente, vocês não têm noção do quanto eu apanhei lendo isso. Porque quantas pessoas Deus já tirou da minha vida e eu estou lá feito besta. Ai, quero falar de Jesus para ele. Ele não quer Jesus. Seja você, Jesus. Seja o Jesus na terra. Lembra que Jesus falou: olha, se alguém não te receber, que até a pó da sandália bate. E vai embora. Toca a sua vida, vida que segue. Acessos que damos. A pessoa entra na vida da gente e acaba, destrói, tira o nosso foco de Deus. Eu não murmuro, mas está encostado em quem murmura. Querido, não tem nem que estar na sua roda. Ó. Ou você aprende comigo a não murmurar, ou cata sua bolsa e vai embora. Porque não dá, porque rouba a essência daquilo que Deus colocou na gente. Você permite uma, permite duas, quando vê, você já está lá. É verdade mesmo, né? O presidente não presta. Então vai orar por ele. Todo mundo sabe que não presta. Não é novidade para ninguém. Agora vai orar. Ah, querido, hoje Deus vai fazer algo na nossa vida. Hoje nós precisamos estar dispostos a deixar Deus fazer algo na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Perceba que não é da noite para o dia. Tem situações de pecado, querido, que é alimentado. Nós alimentamos. Vai se perdendo, né? A pureza, vai negligenciando os princípios, o coração vai ficando cauterizado. Quando vê, já está até o pescoço de lama. Então, querido, preciso te lembrar que assim como posicionamentos que nos leva para caminho de morte, são escolhas que fazemos, posicionamentos que nós tomamos, que também nos leva para caminhos de vida. Assim como escolhemos e
muitas das vezes essas nossas escolhas nos levam para caminho de morte. Também são escolhas e posicionamentos que nós tomamos diante do Senhor que nos faz ter caminhos bons, ter caminhos de milagre. Sabe, a ativação, o transbordo, a prosperidade, a aceleração, elas são respostas dos céus a um posicionamento nosso na terra. Tudo isso que eu falei para você, ativação, o transbordo, a prosperidade, a aceleração, a bênção, o milagre, é resposta de um posicionamento que nós damos na terra. De um posicionamento que nós temos diante do Senhor em relação ao céu. Então é uma resposta do céu mediante ao nosso posicionamento. Homens que clamam e os céus respondem o nosso clamor. Homens que semeiam e os céus multiplicam aquilo que nós semeamos. Homens que batem, os céus fazem com que as portas se abrem. Homens que procuram, os céus fazem com que nós venhamos a encontrar aquilo que procuramos. Tudo isso é uma resposta que nós damos ao céu. Tudo isso é uma resposta que nós damos ao céu. Você pode perceber que todo milagre que a gente vê na Bíblia fala a respeito de uma reação dos céus a um posicionamento na terra. Todo milagre é resposta de alguém que se posicionou na terra. De alguém que teve uma atitude na terra. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Amém? Lembra do cego? Que chamava, que gritava, enquanto a multidão comprimia, tentava calar. Mas ele não parou. E quantas das vezes no nosso dia a dia, pelas situações, pelas diversidades, pelas tribulações, nós somos tomados de um céu que tenta calar a nossa voz, que tenta calar a nossa oração diante do Senhor, mas não se cale. Não dê esse direito a você, querido, não se cale, fique diante do Senhor. Lembra de mim, porque estes foram alcançados por um milagre, porque tiveram um posicionamento, tiveram uma atitude. O paralítico, que foi içado pelo teto, uau! Ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, mas como é que ele vai entrar? Mas que depressa ele arrumou 4 amigos. Gente, tenha amigo como esse cara. Tem amigo que te ajude a estar próximo de Jesus. Tem amigo que te leve para perto de Jesus. Espera aí, você não dá conta, vou chamar mais 3 aqui. Nós vamos içar você pelo teto. Porque tem dias na nossa vida que se nós não tivermos amigo que nos façamos próximos de Jesus, a gente faz caca. A gente fala o que não é para falar. A gente responde o que não é para responder. Louvado ao Senhor, louvado seja o Senhor pelos amigos de verdade. Eu tenho amigos, querido, que falam, não vai que vai dar ruim. E eu tenho, quem aqui é casado tem mulher, o marido tem a mulher, Querido, eu aprendi. Na verdade eu estou aprendendo. Se ela falar não vai. Não faz, que vai dar ruim. Se ela chegar aqui com você e falar assim, não sei, tem algo estranho naquele fulano, já é um passo para você falar. Eu falo porque eu sou casado de novo e tem umas boas situações que ela falou e eu fui. Sabe o que é pior? O pior não é você ser golpeado, ser lesado, o pior é você voltar para casa e ela disser assim, eu não falei. Gente, a gente esquece até o golpe, mas eu não falei. Você não me ouve. Tem muito de Deus na sua esposa, amém? Amém? Na minha tem muito de Deus. Oi? Enxerga a serpente, tá. Cada um destes precisou fazer uma escolha. E cada um destes, fazendo a sua escolha, teve situações que liberaram o destino dele. Aquele que precisou ser içado foi curado. Aquela que tocou em Jesus foi curada. Aquele que gritou foi curado.
Pedro foi chamado por Jesus. Acho que toda pregação que eu faço tem Pedro no meio, né? Oh, Deus. Pedro foi chamado. Pedro. Porque me persegue. Não é nem Pedro, não é Paulo. Pedro, ele foi chamado por Jesus assim que ele viveu o seu maior milagre financeiro. Aquele jovem rico, lembra do jovem rico? Que chegou indagando Jesus que era preciso para ser aceito no reino do céu. Ele foi chamado por Jesus. Mas ele não seguiu Jesus. Porque ele tinha riquezas demais. Adão, ele peca no meio do paraíso. Jesus resiste tentação no deserto. Então é possível estarmos diante de um cenário muito bom e mesmo assim cair. Mas Jesus nos ensina que até mesmo no deserto, no meio da tentação, ele resistiu. Em toda a história bíblica, eu quero que você entenda que a gente vê que não é sobre o que você tem, mas é sobre o que você é. Não é sobre a sua condição, mas é sobre aquilo que você decidiu fazer diante do Senhor. Tem a ver com as escolhas que cada um de nós fazemos. Tem a ver com as escolhas que você faz. Saul, ele era um rei, e as decisões de Saul tiraram dele o reinado. O posicionamento de Saul diante do Senhor tirou dele o trono. Aí por outro lado, nós vemos Davi, com suas atitudes, com o seu coração, Deus entregou para ele o trono. Então nós percebemos que as nossas decisões, que as nossas atitudes, nos tira ou nos coloca dentro do propósito de Deus para nós. O coração de Davi fez com que ele reinasse. Lembra de José? Querido, José foi escravo, mas a resiliência de José foi tão grande, a confiança de José nas promessas de Deus sobre a vida dele, fez de José ser um governador. Fez de José ser um governador. Querido, entenda, o governador, por não caminhar e não ouvir os céus, precisou trazer um escravo para governar. O governador, por não dar ouvido ao céu, por não dar ouvido àquilo que Deus tinha, precisou trazer um escravo para governar. Sabe, querido, não importa a posição que você ocupa ou o cargo que você tem. Tudo isso é indiferente, é irrelevante. Agora, a posição que você ocupa em Deus é o que vai definir o teu destino e toda a sua história. A posição que você exerce, a posição que você assume diante do Senhor, vai fazer com que o seu destino e a sua história sejam definidos. Você está comigo aqui? No reino de Deus, querido, é possível você ir dormir escravo e acordar um governador. No reino de Deus, é possível você dormir um perseguidor e acordar como um libertador. No reino de Deus, é possível você dormir um Saulo e acordar um Paulo. É possível você dormir como Pedro, pescador, e acordar um Pedro, apóstolo, de uma igreja primitiva. Não importa, querido, a criação que você teve, não importa a geração, a geografia que você está inserido, não importa a geografia que você ocupa, quando Deus quer posicionar alguém, não há quem possa impedir, senão nós mesmos, senão você mesmo. Agora, o que diferencia homens naturais que tornam extraordinários e homens extraordinários que escreveram uma história ordinária? O que diferencia esses dois homens? Homens comuns, homens talvez rudes, sem escolaridade, sem estudo, sem informação, sem acesso a isso. O que fez desses homens simples, naturais, se tornarem tão extraordinários, e muitos homens extraordinários ter um histórico ordinário, é o posicionamento que eles têm diante do Senhor. É o posicionamento, é o nível de obediência.
é o nível de resiliência que eles têm, é o nível de honra que eles têm. Aí está a diferença. Aí mora a diferença. Um princípio que nós não podemos esquecer, o princípio de posicionamento e obediência. Querido, quando você obedece mesmo sem concordar, quando você obedece mesmo sem querer, entenda, você acessa um lugar de favor no reino dos céus. Quando nós obedecemos sem entender, ou até mesmo sem querer, nós acessamos em Deus um lugar de favor. Nós alcançamos do céu um lugar de favor quando nós obedecemos. Deus te chamou para ser obediente. E quando nós obedecemos, nós alcançamos o favor do céu, nós alcançamos o favor do Senhor. Eu acho engraçado que a gente muitas vezes não quer obedecer. Mas entenda, aprenda com Jesus. Jesus obedeceu. Jesus cumpriu esse princípio de obediência. Lembra que Jesus está diante da morte. Ele está a alguns momentos de se entregar na cruz. E ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Só que ele não para aí. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Seja feito o teu desejo. Aí Deus olha para ele e fala: eu quero que você morra. E ele vai e morre. Jesus enfrenta o que os médicos dizem, querido, que é o estágio máximo de estresse que o corpo suporta antes do seu sistema nervoso desligar. Os médicos falam que Jesus experimenta isso, que é suar, transpirar sangue. Mas, mesmo assim, mesmo nessa posição, mesmo nesse tempo, Jesus obedece ao Pai. O Filho de Deus enfrenta a separação para cumprir algo que o Pai pediu para ele. Você está comigo aqui? Deixa eu clarear para você aqui. O único momento na Bíblia que Jesus chama o Pai de Deus é nesse momento. Todos os outros momentos que a gente percebe, quando chega com Jesus e fala assim: Jesus, você é bom. Jesus fala assim: eu não sou bom, bom é o Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu só ando conforme o meu Pai me manda. Tudo é o Pai, tudo é o Pai. E nesse momento, na cruz, Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Olha onde Jesus vai, por obediência. Olha o que Jesus faz. Olha a condição que Jesus chega para obedecer. E a gente, achando que vamos viver a plenitude da vontade de Deus, sem fazer o que Deus está nos pedindo. Nós não vamos experimentar a plenitude que Deus falou para nós que nós experimentaríamos, se nós não vivemos obediência. Fato. Jesus nos ensina isso hoje. Aprendemos com Jesus. Nós não vamos alcançar, nós não vamos atingir se nós não obedecermos, se nós não fizermos aquilo que o Pai está nos pedindo. Se nem Jesus foi poupado de caminhar, de ter uma vida em obediência, não acredite que a gente vai poder fazer o que quer e vai viver o que Deus disse que nós viveríamos. Querido, isso é uma mentira do inferno. Isso é um engano. Não ache você que você vai alcançar tudo aquilo que Deus falou que você vai alcançar se você não viver obediência. Se você não fizer aquilo que Deus pediu. Nós podemos escolher? Podemos escolher. Nós podemos fazer? Podemos fazer. Mas a conta vai chegar. Aí não adianta falar: ah, Deus, foi o Senhor que permitiu. Será que foi? Será que foi Deus que permitiu? Será que não foi a gente que foi lá buscar? Será que não foi a gente que foi lá meter o dedo? Então não se engane, querido. Não caia nesse engano, achando que nós vamos viver a plenitude do céu se a gente não obedece. Se a gente não tem um caminho de obediência. Querido, Jesus, que era o Filho, obedeceu. Você acha que Deus vai fazer na nossa vida se a gente não obedece? Fala para mim, querido, você acha mesmo?
Então hoje nós precisamos sair daqui entendendo isso. Eu preciso ter uma vida de obediência, eu preciso viver à altura daquilo que Deus está me pedindo. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida, sabe quem é? Não é o diabo. Ah, foi o diabo que entrou no meio, e acabou com a promessa, e acabou com a minha semeadura, acabou com o meu plantio. Não, não tem nada, não, querido. É a gente mesmo. É a gente mesmo que acaba metendo os pés pelas mãos, não fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Só a gente pode atrapalhar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando Deus profetizou algo, quando Deus prometeu algo, quando Deus comunicou algo, existe uma dinâmica criativa no céu. Tudo que sai, qual é essa dinâmica? Tudo que sai da boca de Deus se torna automaticamente uma realidade no céu. Você está comigo aqui? Entendeu essa dinâmica? Tudo que Deus fala, automaticamente no céu, já é uma realidade. Então quando Deus falou a respeito de um filho, esse filho já é real. Quando Deus falou acerca de uma nação, essa nação já foi confiada. Quando Deus falou algo a respeito de um ministério, no céu esse ministério já existe. Quando Deus falou no céu algo a respeito de você, no céu isso já existe. No céu isso já aconteceu, é automaticamente. Mas pode ser que para você ou para alguns, ele nunca se torne palpável. Porque se você não se posicionar na terra, você não consegue tomar posse da realidade do céu. Então, essa dinâmica no céu já é uma realidade. Mas o que me faz alcançar ou não essa realidade do céu é a posição que eu tomo na terra. Você está comigo aqui? No céu já foi liberado. No céu já está ok. Mas o que me faz tomar posse disso ser uma verdade na minha vida, é o posicionamento que eu tenho hoje. É o posicionamento que eu decidi hoje. Sabe, Bill Johnson, ele diz uma frase muito interessante, que a fé significa nos apropriarmos das realidades do céu e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque o reino inferior não subsiste. Então a fé é exatamente isso, apropriar das realidades do céu e colidir violentamente com a realidade da terra. Colidir com o nosso dia a dia. Mas eu preciso do quê? Eu preciso me apropriar disso. E como que eu me aproprio disso? Fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer. Se dispondo a fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer. E é possível, isso é possível, querido. Eu quero aqui antes de fazer uma analogia com você, amém? Tem alguém aí? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão me assustando, de verdade. Está entrando aí? Está fazendo sentido? Amém? Eu quero fazer uma analogia com vocês, amém? Vamos supor que existe no céu um bebê, um Leandro, amém? Para quem não sabe, o Leandro. Vamos supor que exista no céu um Leandro, amém? Deus já falou algo no céu a respeito desse Leandro. Deus já profetizou no céu algo a respeito desse Leandro. Se há um Leandro no céu, óbvio, há um Leandro, é uma analogia, amém, querido? Há um Leandro na terra. O Leandro do céu é o Leandro que Deus sonhou, gerou, profetizou. É o Leandro que carrega promessas, ou pode ser o pastor Deir que carrega promessas, ou pode ser o Samuel que carrega promessas. Mas existe no céu um Leandro que carrega promessas e que ele pode decidir ser na terra um espelho daquilo que ele é no céu ou não. Faz sentido? Entenderam a analogia? Existe um Robson no céu. E esse Robson Deus sonhou, Deus gerou, Deus profetizou, Deus liberou a palavra. E o Robson aqui da terra pode ou não ser um espelho desse Robson no céu. Eu posso ou não viver a realidade do céu aqui na terra. Mas fato é
que lá já existe. Um Robson que foi feito para dar certo e não dar errado. Alguém que foi feito para alcançar uma geração. Mas pode ser que eu, com as minhas escolhas, não queira isso. Pode ser que ele, com as escolhas dele, não queiram isso, e está tudo bem, está ok. Mas eu não vou alcançar tudo aquilo que Deus no céu sonhou e gerou para mim. Então não faz sentido eu estar aqui, querido. Se eu não for espelho daquilo que eu sei que existe no céu ao meu respeito. E se você não sabe, se ninguém ainda te falou, existe muita coisa no céu ao seu respeito. Que talvez você ainda não conheça. Mas que você vai começar a acessar a partir do momento que você tomar decisões diante do Senhor. A partir do momento que você tomar atitudes diante do Senhor. Essa é a realidade. Sabe, querido? Depende das nossas decisões. Depende dos nossos posicionamentos. Sansão, ele não morreu se tornando quem Deus chamou ele para ser. Sansão não se tornou aquilo que Deus tinha para ele. Mas foi o quê? A escolha dele. Foi a brecha que ele deu. Foi a liberdade que ele deu. Que fez Sansão morrer sem atingir, sem alcançar a realidade do céu para ele. Davi, querido, não precisava ter uma mancha no ministério dele, na família dele, como ele teve. Mas foi uma escolha que ele teve. Foi uma decisão que ele teve. Ah, Deus é dotado de misericórdia, de graça, sim. Mas tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós vamos colher. Tudo por conta de posicionamento, de decisões que nós tomamos diante do Senhor. Todos heróis da fé fizeram escolhas boas e ruins. Todos eles. Todos eles fizeram escolhas boas e ruins. Mas, Robson, por que eles estão então na galeria dos heróis da fé? Porque eles fizeram mais escolhas boas do que ruins. Fato é que tem nada que condene eles ali, porque eles fizeram mais escolhas boas do que ruins. E na nossa vida não é diferente. Entenda, nós vamos errar no meio do processo. Nós vamos errar no meio da jornada. A gente vai forçar portas que a gente está jurando que é de Deus, mas é a nossa vontade. A gente vai procurar ambientes que a gente bate o pé junto que foi Deus que mandou a gente estar lá, e a gente sabe que a gente que queria estar lá. Não tem nada de Deus, está tudo bem, está ok. Mas entenda, querido, que toda vez que você adentrar, trilhar esse caminho, tenha temor no seu coração de reconhecer e voltar para o propósito, para aquilo que Deus tem para você. Não tem problema errar, não tem problema se frustrar no meio do caminho, mas entenda que quando eu entender que eu estou no lugar que Deus não pediu para eu estar, eu preciso voltar para a essência, eu preciso voltar para o lugar que Ele me chamou para estar. Isso é que faz homens naturais ser homem extraordinário, porque entende que o lugar aonde eles estão precisa ser o lugar que Deus pediu para que eles estivessem. E nós vamos. A gente vai fazer projeto, querido, que a gente achou que era uma ideia de Deus. Não, foi Deus que deu esse projeto. Foi Deus que mandou eu fazer isso. Mas na verdade são ideias nossas. E muitas delas dão certo. Muitas delas estão ok. Está tudo bem. Agora, nós não podemos perder o temor de quando entender que não é de Deus, voltar para o lugar onde Ele pediu que nós estivéssemos. Se você enfrentar os processos que Deus te chamou para enfrentar, você vai viver a redenção que Deus te chamou para viver. Jesus precisou morrer, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Porque Ele morreu. Porque Ele morreu. Fala assim comigo, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Jesus precisava morrer naquele madeiro, por um princípio. Guarda isso, querido, guarde isso. Jesus só poderia ressuscitar se Ele tivesse morrido. Logo,
O novo de Deus na nossa história só pode acontecer quando o velho morrer. E entenda, o novo de Deus não é uma reforma de Deus sobre algo velho que permanece de pé. Não é essa analogia, não é esse significado. Porque às vezes a gente fala assim, Deus vai fazer algo novo na minha vida. A gente acha, né, que aquele coisa com comida, aquela casa derrubada, Deus vai... Não. Não é isso. Não é uma reforma que Deus vai fazer. O novo de Deus significa algo novo sendo gerado no meio das ruínas do seu passado. Por isso que fala que o oleiro faz o quê? Quebra e faz de novo. Faz sentido? Deus tem algo novo para nós, mas Ele vai precisar quebrar. Ele não vai colocar remendo em... Como é que fala? O remendo novo em odre velho. Vinho novo em odre velho. Mas tem remendo também, tem? Em tecido velho. Deus não vai fazer isso, querido. Por quê? Porque não dá conta de segurar a estrutura que Deus tem para nós. Imagina se Jesus resolve fazer algo na vida da pastora Nancy, aquela Nancy de 34 anos atrás. Ia dar ruim, não ia? Ia dar muito ruim. Precisou Deus fazer o quê? Vou fazer uma Nancy nova. Vou fazer uma Regiane nova. É isso que Deus faz. Ele não coloca coisa nova em... A restauração acontece a partir do zero. Joga tudo no chão, quebra tudo, vamos levantar algo novo. Vamos construir algo novo. O que existe, não existe, nós precisamos entender isso. O que existia, não existe mais. O que eu fazia, eu não faço mais. A forma que eu pensava, eu não penso mais. A forma com que eu falava, eu não falo mais. O que eu gostava, eu não gosto mais. Por quê? Deus está fazendo algo novo na minha vida. Deus não usa nada que já foi usado. Guarde isso. Deus não usa nada que foi usado. Como assim? Como que você me explica então a história de Saulo? Como que você me explica a história de vários homens na Bíblia? Deus não usa nada que já foi usado. Por isso que Ele quebra e faz algo novo. Deus não usou o Saulo velho. Deus fez nascer um Paulo novo. E a partir daquele Paulo novo, Ele começou a confiar a ele um histórico novo. Uma situação nova. Então Deus não usa nada velho, nada que já foi usado. Deus quebra, faz de novo e bola para frente. Vamos usar daqui para frente. Zerou. Quem fica lembrando de passado é o diabo. O diabo que tenta, né? Dar uma passeada pela nossa vida. Mas Deus não passeia no nosso passado. Uau! Deus não passeia no meu passado. Deus não caminha no meu passado. Deus não caminha no seu passado. Deus faz tudo novo. Então Deus, Ele usa um Paulo novo. Deus não usa um Robson velho. Ele usa um Robson novo. Deus matou o Robson velho e fez ele de novo. Deus não vai usar a sua casa melhorando a sua conduta moral, querido. Deus quer fazer uma nova casa, uma nova família, novos sonhos, novas vestes, novos passos de fé. É isso que Deus quer fazer na sua casa. Porque às vezes a gente acha que Deus vai, né, a partir de algo moral. Não, Deus vai começar tudo novo. Em que momento nós entendemos que o Evangelho é uma moderação de usos e costumes e conduta? Em que momento nós reduzimos a verdade do novo nascimento e o poder da aliança feita através do sangue de Jesus? Querido, Deus não é um clube social. Deus não nos fez para estar aqui todo domingo para ser um clube. Deus não morreu numa cruz para isso, querido. Deus morreu na cruz para algo além. Não subestime o poder do novo nascimento. O Evangelho não é só sobre
ser alguém comedido ou conservador. Não é só sobre isso. O Evangelho não fala a respeito de um escravo, o Evangelho fala a respeito de um escravo que se tornou filho, fala a respeito de alguém que era cativo e agora é um libertador. O Evangelho fala a respeito de alguém que viveu um milagre e agora ele é um caminho de milagre. O Evangelho fala a respeito de alguém que foi curado e agora ele é um agente de cura. O Evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Para nós é essa a realidade. Agora, quando nós não entendemos isso, nós não conseguimos nos posicionar à altura daquilo que o Evangelho tem para nós. Nós não conseguimos nos posicionar, ou receber, ou estar dentro do chamamento de Deus para as nossas vidas. E talvez muitos possam dizer assim: Robson, eu estou posicionado sim. Eu estou posicionado. Todo domingo eu vou lá. Todo domingo eu estou na igreja. Sempre que dá eu dizimo. De vez em quando eu até sirvo. Eu contribuo. Eu dou aula. O que diz? Deus, Ele não te chamou para ser um crente. Jesus não se entregou para você se tornar um evangélico. Essa não é a verdade daquilo que Jesus veio fazer. O unigênito de Deus não morreu para você fazer parte de um clube. Você foi chamado para ser um libertador, foi ungido por Ele, foi separado, foi chamado. Você foi sonhado por Ele. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus. Mas não é só isso, nós recebemos, a palavra diz, que nós recebemos da parte dele ministério da reconciliação. Você é um reconciliador. Deus não nos chamou só para ser evangélico, só para dividir a população brasileira entre os que são e os que não são. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para atingir uma geração. Deus te chamou para ser um reconciliador. Deus te chamou para ser um agente de resposta do céu na terra. Essa é a realidade que Deus tem para nós. Deus não nos chamou para ser parte de um censo. Deus não te chamou para ser contagem. Deus te chamou para fazer diferença. Deus nos chamou, me chamou para ser diferente. Nós somos reconciliados para sermos reconciliador. Um agente de paz, um agente de justiça. Por onde você passa, você foi chamado para isso. Coisas precisam acontecer aonde você vai. Se isso não acontece, tem algo errado, querido. Se isso não acontece, deveria acontecer. Quando algo sai da sua boca, esse algo é revestido de graça e de sabedoria. Você tem a palavra certa na hora certa. Você não é pessimista. Porque, querido, não dá para ser pessimista enxergando o que os céus dizem ao seu respeito, a respeito do seu futuro. Não dá para ser pessimista enxergando o futuro, aquilo que Deus tem para nós. Não cabe pessimismo na vida do crente que entendeu qual é o seu lugar em Deus. Será? Não tem lugar para será, querido. Vai acontecer. Vai acontecer. Você vê que o que ninguém vê. Você enxerga o que ninguém vê. Você crê no que ninguém crê. Você vive, querido, aquilo que ninguém vive. Essa é a dinâmica da fé. A fé nada mais é do que ver o invisível, crer no inacreditável, é se mover pelo impossível. O mundo natural diz, não dá, não vai acontecer, não tem como, mas os homens espirituais dizem, já aconteceu. Já aconteceu, eu já estou vendo. Eu já estou vendo, já aconteceu. Não tem espaço para caminhar abaixo daquilo que Deus nos mostrou. Quantos de vocês já tiveram uma visão de Deus a seu respeito? Ou quantos Deus já trouxeram
palavras a seu respeito. Só que nós não vivemos à altura daquilo que nós já sabemos de Deus. Faz sentido? Olhe para você hoje e se pergunte: você está vivendo aquilo que Deus disse que você viveria? Para você mesmo. Precisamos, querido, gastar tempo vendo o que Deus está vendo. Precisamos gastar tempo vendo o que Deus está vendo. E depois que enxergarmos isso, nós precisamos caminhar à altura daquilo que Ele nos mostrou. Ok, Deus me mostra muita coisa, mas você não está vivendo. O que adianta? Por que eu não estou vivendo? Porque eu não me posiciono. Porque eu não tenho atitude de alguém que viu. Eu vi Deus fazendo algo na minha vida assim. Por que a gente não está vivendo ainda? Porque nós não nos posicionamos. Então não dá para caminhar abaixo daquilo que Deus já nos mostrou. Deus prometeu algo, Deus te falou algo, Deus te mostrou algo. E enquanto Ele te falava isso já era uma realidade no céu, isso já é uma realidade no céu. A questão não é se aquilo que Deus falou é real ou não. A questão é se você vai acessar esse lugar ou não. Você está acessando esse lugar, querido? A Bíblia diz que Deus, Ele já nos abençoou com toda o quê? Sorte de? Na onde? Faz sentido. A gente lê a Bíblia e às vezes a gente é bem burrinho. Deus já me abençoou nas regiões. A prova disso que eu falei para você, que Deus, a dinâmica do céu é isso. Deus já me abençoou na região celestial. Deus já fez no mundo espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus promete algo para alguém, imediatamente o que foi prometido já é real. Mas elas estão guardadas aonde? Nas regiões celestiais. O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Acessar. Tomar posse. Dispor. Ter atitude. Deus, querido, Ele tem intento, Ele tem destino, Ele tem propósito para todos nós. Mas é possível morrer sem que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? É possível. Sim, é óbvio que é possível. E muitas das vezes a gente até cantou, né? Eu não, como é que é? Não morrerei. Eu não consigo por causa da... Antes viverei. Mas tem uma outra também que fala, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Não tem nada de verdade na música, mas a gente já cantou muito. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Gente, isso é uma mentira. Por que tanta gente que morreu e a promessa não se cumpriu? Porque a gente que é crente, nós que somos crentes, a gente se agarra nisso. Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir, querido. Querido, vai ver quanto já morreu e a promessa não se cumpriu. Porque foi um besta em não estar no lugar que Deus pediu para que ele estivesse. Então, eu fiquei indignado quando eu lembrei dessa canção. Eu falei, meu Deus. Ainda bem que eu não coloquei ela no louvor, né? Senão ia pesar mais ainda, né? Mas tem gente que morre e morre mesmo, de verdade. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Será? Tem muita gente morrendo, enquanto muitas promessas não estão sendo cumpridas. Né? Tem outra, né? Quem tem promessa não morre. Quem já ouviu isso? Fique em paz, que eu tenho promessa, não vou morrer. Querido, coloque amor nas minhas palavras. Toma jeito, porque tem muita gente que tem promessa e não está mais entre nós. Morreu mesmo. Acenderam até uma vela. Não se apegue a isso, não. Não estejamos nós aonde o Senhor quer que a gente esteja para ver se a promessa vai se cumprir. Não vai, querido, não vai. A conta não vai fechar.
Fato é que muito crente morre, tanto quanto aquele que não sabe ou não conhece nenhuma promessa a respeito dele. Então o que eu preciso saber? Se eu sei as promessas que eu carrego, ontem eu lembrei, e na verdade essa semana pelo menos gente, eu confesso, eu sou mais dramático do que a minha esposa. Hoje ela fez questão de falar isso, para quem estava no carro ouviu. Ela diz assim, eu casei com a minha mãe, porque ela acusou nós dois, não foi, sogra? Vocês dois são muito dramáticos. Eu sou muito chorão, eu me emociono muito fácil, e essa semana eu venho de um misto de emoções, e eu lembrei disso. Eu lembrei de coisas que eu carrego, que eu nem me dei conta de que eu carregava. Sabe, lembrei de palavras que Deus usou alguns de vocês aqui para trazer sobre a minha vida. Lembrei de palavras que a pastora Nancy trouxe aqui neste altar, e eu já tinha, talvez ela não tenha esquecido de algumas. Mas eu já tinha esquecido. E hoje eu diante do Senhor falei, Senhor, o Senhor já me falou a respeito disso. Hoje eu tomo um posicionamento. Hoje eu peço perdão pela minha negligência. Hoje eu peço perdão pela minha tolice. E eu volto para o lugar que o Senhor disse que tinha para mim. E sabe aquele turbilhão de outras coisas a gente anota, né? Porque tem coisa que ela já mandou, anota. Porque eu não quero morrer sem ter alcançado aquilo que Deus falou ao meu respeito. Querido, agora pare e pense comigo. Imagine Deus olhando do céu, mediante toda aquela realidade que Ele já tem ao seu respeito, e você tomando decisão errada. Pare e pense, Deus depositando expectativa na sua vida, depositando expectativa na sua casa, na sua família, depositando expectativa na sua casa, e a gente fora do propósito. Querido, não faz sentido. Não faz sentido. A gente precisa voltar para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Então o que eu preciso fazer, se eu já conheço a promessa, se eu já sei aquilo que eu carrego, eu preciso viver por elas. Preciso viver por elas. Eu preciso ser consumido por elas. E eu fui consumido por algumas situações que Deus já falou a meu respeito. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Ser consumido por aquilo. Ser consumido por aquilo que Deus falou a seu respeito. Viver por Jesus, querido. Sabe, Jesus não pode ser adicionado ao nosso dia. Vocês estão comigo aqui? Estou acabando já, eu acho que não tem como ver a hora ali. Jesus não pode ser adicionado ao seu dia. Jesus precisa ser o nosso dia. Ele tem que ser nosso primeiro. Sabe aquela música? Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que seja meu universo, que seja tudo o que sinto e o que tenho. Ele tem que ser essa verdade na nossa vida. Sabe, não é lembrar de Jesus na hora que deu errado, não é lembrar de Jesus na hora que deu ruim, mas Ele precisa ser nosso primeiro. Não é, né? Deixa eu abrir um espaço aqui no meu domingo. Nossa, hoje eu consegui vir. Hoje eu consegui vencer e consegui vir. Não, querido, não é sobre isso. Ele tem que ser tudo em todos. Ele é o princípio e o fim. Ele é acima de tudo. Ele precisa ser na sua vida, Ele precisa ser na minha vida. E entenda que Deus, Ele não usa homens medrosos. Deus não usa homens preguiçosos. Deus não usa homem passivo. Deus não usa homem. Quando eu falo homem, as mulheres, por favor, se incluam. Deus não usa pessoas vitimistas. Mas Deus também não precisa que você seja bom naturalmente para aquilo que Ele quer fazer. Porque não é sobre você, mas é sobre o seu posicionamento. Porque às vezes a gente acha assim, mas eu não...
Eu não estou pronto ainda. Mas quem falou que você precisa estar pronto? Você precisa ter posicionamento. Porque no processo, na caminhada, na jornada, você se torna aquilo que Deus quer que você seja. Então nós precisamos de posicionamento, nós precisamos de atitude. E é tão interessante que Deus ele usa um homem que não é bom na fala para falar com o faraó. Ele dá a esse homem um cajado, um pedaço de madeira. E esse cajado, esse pedaço de madeira, ele abre o mar. Porque nunca foi sobre um pedaço de madeira ou sobre um cajado. Ou nem foi sobre a qualidade da fala daquele homem. Mas foi sobre a disposição que ele teve diante do Senhor, de assumir um papel de libertador. Então eu não preciso estar pronto. E nem muitas das vezes a ferramenta que ele colocou na minha mão, porque não é sobre a ferramenta, mas é sobre a disposição que eu tenho de ser um libertador, de assumir esse papel. Sempre foi na Bíblia acerca de posicionamento. E Moisés, ele teve esse posicionamento diante de Deus. Deus disse para ele, vai, e ele fez o quê? Foi. Deus disse para ele, fala, e ele falou. Deus disse para ele assim, confia. E o que Moisés fez? Confiou. E ele toca e o mar se abre. Tudo acontece a partir dos posicionamentos que Moisés teve. Tudo vai acontecer na nossa vida a partir dos posicionamentos que nós tivemos diante do Senhor. Nunca foi sobre a capacidade produtiva de Noé. E nem sobre a tecnologia e engenharia da arca. Nunca foi sobre aquilo. Mas foi sobre o posicionamento que Noé teve. Querido, até começar a chover, Noé era um tolo. Até começar a cair os primeiros pingos de chuva, Noé era um louco. Mas o dia que começou a chover, o povo entendeu. O povo entendeu, porque não era sobre a capacidade de Noé, mas era sobre o posicionamento que ele teve diante do Senhor. Sobre aquilo que Deus pediu para ele fazer. Todos zombaram dele durante a construção. Depois que começou a chover, todo mundo queria entrar. Todo mundo queria um lugar lá. Deus disse para Noé, Noé, eu vou resetar a terra. Você precisa fazer isso. Quantas coisas Deus falou para nós assim, faça. Será que a gente fez? Nunca foi, querido, sobre a eloquência de Pedro. Ou sobre a teologia dele. Até porque ele não tinha. Era um homem rude, um homem braçal. Mas foi sobre aquilo que Jesus fez na primeira pesca. Lembra? Quando Jesus falou para Pedro, joga? E Pedro até argumentou. Mas nós já viemos de uma noite inteira. Mas naquele dia, Pedro, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E aconteceu aquele milagre, foi o maior milagre financeiro na vida de Pedro. Na empresa de Pedro. Ele confiou, ele fez aquilo que Jesus pediu para que ele fizesse. E é tão interessante que aquele milagre acaba de acontecer. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, me segue. E Pedro faz o quê? Segue. Pedro decidiu seguir. Muitos de nós, queridos, fomos chamados assim como Pedro foi. Mas nós preferimos ficar no lugar da nossa última pesca maravilhosa. Muitos de nós fomos chamados como Pedro, num dia em que o Senhor fez um grande milagre na nossa vida. Mas muitos de nós estamos presos nesse grande milagre. Porque Jesus nos chama e nós não vamos. Jesus pede, faça e nós não fazemos. Jesus fala, faça. E nós não. Quantos pediram coisas para Deus e receberam de Deus? Quantos? Quantos pediram coisas para o Senhor fez. E quando o Senhor fez, eles preferiram ficar no lugar da onde o milagre aconteceu. Segue-me. Não, Jesus. Você já fez um milagre, tá bom. Não deixe, querido, que os presentes que Deus tem te dado roube o lugar dele. Fato é
que Deus testou o coração de Pedro naquele dia. Não deixe que os presentes de Deus, que Deus te deu para testar o seu coração, se torne um motivo pelo qual Deus não dará novas ondas de favor e graça sobre a sua vida. Não deixe que esses presentes roubem a essência daquilo que ele é. Quando Pedro recebeu essa pesca maravilhosa, ele recebeu mais do que um milagre pontual. O coração dele foi testado. Porque ele abriu mão de uma rede cheia para seguir Jesus. E nesse dia que ele decidiu abrir mão de uma rede cheia para seguir Jesus, eu acredito que Jesus pode ter olhado para ele e falar assim, bom, se ele abriu mão de uma rede cheia para me seguir, eu posso confiar ele uma geração. Eu posso confiar algo maior para ele do que ele vai cumprir, ele vai fazer. Ele não vai se perder. Agora, por que Jesus não chamou Pedro quando as redes estavam vazias? Fala comigo, por quê? Por que Jesus não chamou Pedro quando Pedro estava frustrado? Por que Jesus não chamou Pedro antes do milagre acontecer para seguir Jesus? Porque se Pedro, frustrado, seguisse Jesus, o peso do posicionamento dele seria diferente. Mas, quando Pedro abastecido, rico, decidiu seguir Jesus, após esse fato inédito acontecer na vida dele, o peso da renúncia foi diferente. Quantas coisas já deixamos de viver em Deus, porque nós preferimos o conhecido, o ordinário, do que nos lançarmos no extraordinário desconhecido de Deus. Quantos de nós não escolhemos o extraordinário de Deus, né? O desconhecido de Deus? Não, eu quero ficar aqui com o milagre que o Senhor fez, eu quero ficar aqui com o ordinário. Deus não te chamou para isso, querido. Se lance em Deus. Busque o reino de Deus. Busque a sua justiça. Para que as demais coisas sejam acrescentadas. Agora, querido, não busque por primícia, por primeiro, aquilo que Deus chama de acréscimo. Busque o reino. E Deus está dizendo para nós neste lugar, nos fazendo ver o que é primícia e o que é acréscimo. Porém, quando nós estamos perdidos, a gente busca primeiro o lugar de estabilidade. Nós buscamos primeiro a realização dos sonhos. Nós buscamos primeiro a nossa agenda pessoal. Nós buscamos primeiro as nossas vontades. E lá em algum momento nós acrescentamos o reino. Cuidado. Você pode repetir comigo assim? Não trate como acréscimo o que o céu chama de primícia. Amém? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos teus átrios, diz a palavra. Plantados na casa do Senhor, plantados na onde o Senhor pediu para que nós estivéssemos, nós vamos florescer, diz a palavra. Eu quero aqui encerrar lendo com vocês alguns versículos que fala a respeito de uma condição, algo que Deus estabelece como princípio. Existem promessas condicionais. Existem promessas que Deus espera de nós, algo para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. Para que Ele cumpra, para que Ele libere sobre nós aquilo que Ele prometeu. Em 2 Crônicas, capítulo 7, pode pôr, por favor? Isso. Lembre-se, existem promessas que são condicionadas. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo é conhecido, é poderoso,
tem muita verdade nele. Mas isso é uma promessa condicional. Muitos querem o final do versículo. Querem a cura da terra, querem o perdão do pecado, mas muitos não se apegam ao princípio de: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Que é o final do versículo, querido? Se humilhe e ore. Busque a face do Senhor. Só assim nós vamos viver o restante do versículo. Para vivermos a realidade do final desse versículo, nós precisamos viver o princípio do início dele. Que é se humilhar e orar e buscar. Entenda, o céu quer ouvir o clamor da sua vida, da sua boca. Não tem como o Senhor fazer se a gente não clama, se a gente não ora, se a gente não busca. Não tem como. Não vai acontecer. Se a gente não buscar, não orar, se a gente não correr atrás da face do Senhor. Nós temos que cumprir o início. Se o meu povo é condicional, se nós. A resposta está no final. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós fazemos a primeira parte, Deus faz a parte dele. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Quando nós vivemos o processo, Deus cumpre a promessa. Quando vivemos o princípio, Deus cumpre o que prometeu. É assim. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Me procurarem de todo o coração. Tem gente que quer achar Deus, mas não procura. Tem gente que quer ser conhecido de Deus, mas não conhece Ele. É condicional. Você vai me achar se você me buscar. Você vai me encontrar se você me procurar. Se eu não me engano, acho que é Max Lucado que fala a respeito disso. E ele conta uma história muito, muito bacana, de que ele brinca de esconde-esconde com Deus. Se eu não me engano, é Marcos Lucado que fala isso. É ele mesmo? Você quer que Deus te ache? Você quer achar Deus? E é tão poderoso brincar de esconde-esconde com Deus, porque é como um pai. Quem é pai aí? Quem é pai já brincou de esconde-esconde com o filho? Você se esconde por inteiro, por completo? Ao ponto de que seu filho não consiga te achar? Não. Você sempre deixa um pé para fora. Você sempre deixa a ponta da... né? Eu vou brincar de esconde-esconde com meu filho. Deus é assim com a gente. Deus se esconde, não para a gente não encontrá-lo. Deus se esconde exatamente assim. Ó, estou aqui, ó. E quando o filho acha, uau! É uma festa dos dois, é festa do pai, é festa do filho. Então, Deus quer ser achado por a gente, para fazer essa festa. Lucas capítulo 15, versículo 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu. É isso mesmo? Não, Lucas capítulo 15, ou é João capítulo 15, que fala da videira. Acho que é João capítulo 15. Eu acho não, tenho certeza. É porque fala de permanência, não é sobre isso. Mas, consegue achar aí? Não, João 15, que fala da videira, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Pode continuar, por favor. Todo ramo que estando, pode ir lá para baixo. Aqui. Volta um pouquinho, volta. Isso. Você voltou, né? E você tem transmitido. 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podereis dar fruto por vós mesmos, se não tiveres permanentes, unidos a mim. Se nós permanecemos no Senhor, nós vamos dar fruto. Mas é uma condição. Só dá fruto quem permanece nele. Quem pertence a ele. O que muda nisso? Quando nós estamos nele, as palavras dele estão em nós. É isso que diz Lucas capítulo 15. Quando nós estamos nele, a palavra dele está em nós. O que você pedir, a Bíblia fala que quando nós pedimos, o Senhor vai fazer, amém? Mas nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos permanecer nele. Permaneça no Senhor, para que os desejos do seu coração sejam uma realidade. A gente quer a realização do nosso coração. Mas a pergunta é, nós temos disposição para estar ligado nele, linkado nele, abraçado a ele? E é tão poderoso que quando isso é uma verdade, quando a palavra do Senhor fala que as minhas palavras permanecem nele, não tem como Deus não fazer. Não tem como não realizar. Primeiro porque, se eu estou nele, as palavras deles estão em mim, logo o que eu peço é aquilo que ele já quer me dar. A gente não vai pedir nada fora daquilo que o Senhor já nos quer dar. Por quê? Porque como diz lá em Lucas, já se tornamos um. Não há mais espaço, não tem mais divisão entre nós. Então, querido, eu concluo hoje dizendo para você, as atitudes que nós tomamos definem o nosso destino. Define aquilo que nós vamos alcançar diante do Senhor. A minha disposição nele, o meu desejo de estar no lugar que ele me chamou para que eu estivesse, vai fazer com que promessas, palavras se cumpram na minha vida ou não. E eu não sei se isso de fato fez sentido para você hoje, como fez para mim. Fato é que nós já perdemos muito tempo não estando aonde Deus quer que nós estejamos. Fato é de que nós não pegamos, não alcançamos, não temos em nossas mãos e não é objeto de testemunho na nossa vida, porque nós não estamos na onde Deus falou que é para a gente estar. Sabe? Então é tempo da gente acordar para isso. É tempo da gente despertar para isso. Eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Você está comigo aqui? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu volto a dizer que uma palavra pode liberar o destino, a história de alguém aqui hoje. Eu entendo que essa palavra ela tem poder suficiente para mudar destino neste lugar nessa noite. Sabe, para nos tirar de uma condição que nós entendemos. Entenda, querido, não é ruim, não é pecado estar satisfeito com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas isso não tem que ser a nossa maior busca. Nós precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor já mostrou. Mas eu preciso dar um passo a mais, eu preciso me dispor a viver algo novo diante do Senhor. Eu preciso me propor, conhecer o coração dEle, permanecer nele, ao passo de que aquilo que Ele falou, desenhou, projetou ao meu respeito, seja uma verdade. Agora pare e pense quantas coisas nós podemos alcançar nessa terra, se nós estivermos no lugar que o Senhor pediu para que nós estivéssemos. E entenda, não é sobre a sua condição hoje, não é sobre o que talvez te trouxe aqui hoje, não é sobre a urgência ou a necessidade que te trouxe aqui hoje, é sobre o posicionamento que você vai tomar hoje, antes de sair daqui.
É a decisão que você vai tomar hoje, antes de sair deste lugar. E talvez tem crentes que que entram em crise. Por que o fulano tem tanto e eu não tenho? Por que o fulano que chegou hoje tem recebido de Deus isso, aquilo outro, tem sido levado, tem sido levantado, e eu que estou aqui há mais tempo? É porque fulano se dispôs mais do que você, querido. É que fulano se dispôs mais que você. Então, o nosso alcançar em Deus depende do tanto que nós nos expomos diante dele. O nosso receber de Deus, a realidade do céu acontecendo na terra, é justamente o tanto que eu me disponho, é o tanto que eu me exponho diante do Senhor, é o tanto que eu busco, é o tanto que eu gasto tempo com Ele. Não tem como viver coisas de Deus se eu não conheço Deus, se eu não conheço o que Ele tem para mim. Não tem como. E saia daqui hoje, querido, indignado, assim como eu estou. Eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo não estando, não fazendo, não dando os passos que Deus já pediu para que tivesse dado. Ajuda o reino. Ajude o reino de Deus a ser expandido na terra. E como que eu ajudo o reino de Deus a ser expandido na terra? Eu me posicionando hoje mediante as realidades do céu. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Isso precisa ser a realidade na terra. Não pode ser só a realidade no céu. Não pode ficar só na analogia. Tem que ser uma verdade na minha casa, tem que ser uma verdade no meu serviço, tem que ser uma verdade na minha escola, tem que ser uma verdade na minha faculdade, tem que ser uma verdade nos ambientes que eu adentro. Precisa ser uma verdade. Não dá, querido, não dá. Saia daqui hoje mesmo, Deus. Tome uma decisão, tome uma posição. Tenha diante do Senhor: Deus, hoje eu escolho estar no lugar que o Senhor tem para mim. Ah, mas eu não sei, querido. Vai conhecer Deus, vai buscar o Senhor, porque Ele vai revelar a medida daquilo que você o busca. Vai ser achado pelo tanto que você procura. Sabe, eu queria mesmo de fato que o seu coração queimasse por isso hoje, numa indignação que te faça tomar uma decisão. Eu perdi muito tempo não fazendo aquilo que Deus pediu que eu fizesse. E às vezes são coisas pequenas. Sabe, não vem com desculpa hoje. Não apresenta diante do Senhor desculpa. Deus não quer ouvir desculpa. Deus não trabalha em quem se desculpa muito. Não é sobre a qualidade daquilo que você fala. Homens bem piores do que nós, foi usado por Deus, foi marcado por Deus, dentro de uma geração, dentro de um propósito. E por que nós não somos? E por que nós não estamos sendo usados na mesma proporção? Porque nós não estamos nos expondo. Sabe, a igreja hoje, quando eu falo igreja no geral, a igreja, ela é rápida em se dispor com o mundo, mas não se dispõe com o reino espiritual. Vem um levante, uma palavra de qualquer lugar, a igreja se posiciona, é agressiva, mas não é agressiva em buscar Deus. Boa parte das confusões que a igreja anda não tem nada a ver com Deus. Já perguntou se Deus, vou defender, já perguntou se Deus quer a sua defesa? Porque eu não posso deixar. Vá buscar o que Deus quer para a sua vida. Deus não precisa que ninguém defenda Ele. O dono do mundo agora quer que você seja advogado dele. Pare com isso, querido. Gaste tempo buscando aquilo que Deus tem para revelar para você. Tem gente que tem um monte de sonho a respeito de um monte de gente, mas não tem nada sobre você. Porque Deus falou para mim a seu respeito. Tá, mas o que Deus falou para você a seu respeito? O que Deus diz para você sobre você? Entenda, querido, eu respeito a veia profética. Eu honro a veia profética. Eu amo, eu sou profeta. Mas o que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para eu mudar?
O que Deus está falando para eu fazer? É muito bom levar para os outros. Põe na sua bolsa, põe na sua sacola, é para você, põe no seu bolso. Busque para você, busque para sua casa. Pare de entrar em confusão. Pare de chamar céu de briga que não. Céu é lugar de paz, querido. E o tanto de crente batendo cabeça, achando que precisa brigar. Não precisa brigar, não. É só estar no lugar certo, na hora certa, com Deus certo. Tudo vai entrar em ordem. Tudo vai caminhar. Tudo vai andar. Como eu perdi tempo batendo cabeça em coisas que Deus não tinha para mim. Porque eu vejo dentro da igreja que é assim, assado. Quem Deus te nomeou para tomar conta daquilo que não é da sua conta? Porque o louvor está repetindo muito aquela música. Mas vem você cantar aqui então. Estou falando de algo que eu vivo, tá? Estou falando de algo que é... Não que eu viva isso, que alguém falou isso para mim, nada disso. Mas do meu ministério. Falando de algo que eu respondo. Porque eu não acho legal a forma com que recebe as pessoas da igreja. Mas você se dispôs a receber alguém? Se dispôs a mostrar como é que tem que receber alguém? Faz sentido, querido? Ou eu estou aqui falando besteira, falando bobeira? Porque a gente entra em situação que não é pra gente. Porque eu não concordo com a liturgia do culto, como o pastor faz. Querido, vai ser o seu pastor. Não, eu não tenho chamado. Não, eu não tenho essa ansiedade. Não, eu não é. Mas criticar, será que Deus... O ministério do Robinho é ser acusador. É achar erro no culto. É pontuar o que saiu de errado. Querido, vem para o culto, vem cultuar a Deus. Esquece a mídia. É outro ministério, não é o meu. E Deus falou, para de encher o saco dos meninos. Deus falou para mim, deixa eles e viva. Não é meu, não sou eu. Eu não sei o que eles pagam de preço para estar ali. Estou falando de coisas que nós precisamos nos perguntar hoje. Porque eu não acho legal a forma com que a pastora Nancy fala. Tá, querido, mas Deus acha, e daí? A gente acha demais e não acha nada que precisa achar. Eu falo porque isso que ele está mexendo comigo aqui dentro. Eu sou muito do achar. Era. Hoje eu tomei uma decisão. Eu era muito do achar. Porque eu acho. Porque é a minha opinião. Porque... Baixa a bola. Se reposicione. Se enxergue. Boa parte dos problemas dentro da igreja seriam solucionados se a gente se enxergasse. Faz sentido isso na sua vida? Se a gente se enxergasse, boa parte da igreja, boa parte dos problemas da vida cristã seria nó. Porque a gente quer que o outro tenha domínio próprio, eu não preciso ter. Não, porque meu temperamento, a gente quer que os outros sejam mansos com a gente. Mas a gente é na patada, é no coice, é no... A gente quer que os outros sejam reflexo de Cristo, espelho de Cristo. Mas a gente não, eu não. Então, querido, hoje tome uma decisão. E entenda, querido, isso vai doer muito. Vai doer muito. E começou hoje, vai doer muito. Porque está no lugar que Deus pediu para que a gente estivesse, requer da gente renúncia de muita coisa. Renúncia. Estar no lugar que Deus quer que nós estejamos, exige renúncia. É baixar a cabeça e falar, Deus, tá bom, o Senhor é Deus e eu sou o servo. Fala que o teu servo ouve. Fala comigo. Onde o Senhor quer que eu esteja? É um jogo. Eu vejo um jogo, sabe? Com muitas peças. Xadrez, né? Tem bispo, tem gente que é cavalo mesmo. Tem cavalo, tem torre, tem rei, tem rainha. É um jogo. Cada um. E eu vejo Deus como o arquiteto desse jogo. Anda assim, filho.
para lá, faz isso. Querido, não tem coisa mais prazerosa do que a gente andar na vontade de Deus. É leve. É leve, é leve. Por mais que seja ali no seu interior, no seu a sós com o Senhor, Deus, você está chorando. Aí você não lembra da música, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, que te vê. Feche seus olhos. Deus, nós queremos hoje, diante dessa proposta, hoje diante dessa palavra, Deus, hoje diante desse céu que o Senhor nos chamou para viver neste lugar, céus de posicionamento, céus de atitude, céus de crentes de verdade, de crente que assume uma responsabilidade diante dos céus neste lugar, de tomar uma decisão diante do Senhor, voltar para o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Deus, se outros neste lugar já estão com seu coração em paz, porque estão vivendo, porque estão experimentando, estão na realidade, Deus, existem situações que precisam ser organizadas dentro de nós. E hoje nós pedimos que o Senhor tome as nossas vidas neste lugar, que o Teu Espírito traga sobre nós este peso e esse espremer, esse aperto, para que nós possamos tomar uma decisão, dar um passo de fé, crer naquilo que o Senhor falou a nosso respeito, crer a respeito daquilo que o Senhor gerou sobre as nossas vidas. Hoje nós neste lugar tomamos uma decisão. Deus, que nem